Então vamos lá, gente. A aula de hoje é sobre bioacumulação, bioconcentração e biomagnificação. Apesar de parecer ter o mesmo significado, vocês vão ver que tem significados distintos. Mas para a gente explicar, a gente tem que primeiro voltar sobre o que é a cadeia alimentar, né? Então, aqui a cadeia alimentar é uma sequência de organismos, né? De forma linear, eu tenho aqui os produtores, eu tenho os consumidores primários, consumidores secundários, que consomem consumidores primários, e o consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário. Todos eles vão, em algum momento, morrer e serem decompostos, tá, por fungos e bactérias, que vão, toda essa matéria orgânica ser reaproveitada pelos produtores. Tá? Então a gente tem que ter uma ideia bem fixa sobre essa informação. Beleza. Quando eu falo de níveis tróficos, eu falo da cadeia alimentar como uma pirâmide, né? Um gráfico como uma pirâmide, na qual nós temos o produtor, que vai servir de alimento para o consumidor primário, esse, de sua maneira, vai servir de alimento para o consumidor secundário e, consequentemente, o consumidor terciário vai aproveitar o consumidor secundário. Todos eles vão gerar uma matéria decomposta, que vai ser reaproveitada pelos produtores, dando prosseguimento assim, retomando assim a cadeia alimentar. Tá certo? Beleza. Quando a gente fala no meio ambiente aquático, né, principalmente o marinho, a gente vai entender o seguinte, né? Eu tenho aqui animais mortos, excretas desses animais, a tendência é eles descerem para águas profundas, onde bactérias vão agir e gerar e decompor essa matéria, né? Essa matéria decomposta, o que vai acontecer? Ela sobe para águas superficiais, processo chamado de ressurgência ou afloramento, essa subida dessa matéria orgânica. Essa matéria orgânica foi decomposta, é aproveitada por algas, né, chamado fitoplâncton, tá? E esses são os produtores, né, dessa cadeia alimentar, que usam também a radiação solar para fazer a fotossíntese, retiram o gás carbônico da atmosfera e jogam assim o oxigênio na nossa atmosfera. Esses que são realmente o pulmão do mundo, tá certo? Mas chama atenção, a necessidade dessa subida dessa matéria orgânica que foi decomposta, tá certo? Então, beleza. Então, seria dessa maneira. Eu tenho fitoplâncton, né, recebendo a matéria orgânica decomposta através do processo de ressurgência ou afloramento. Ele vai servir de alimento para o zooplâncton, né, que é formada principalmente pequenos animais, né, microscópicos, tá, principalmente crustáceos, que chama de zooplâncton, que seria o consumidor primário. Serve de alimento para o nível trófico seguinte, consumidor secundário, e para o seguinte, consumidor terciário, e para o seguinte, consumidor quaternário. Tá certo? Aí, só para a gente entender o que é essa ressurgência. Então, eu tenho aqui animais que morrem, que são decompostos. Essa matéria orgânica desce para o fundo do mar, né, águas profundas, tá certo? E na superfície, por conta de ventos quentes, né, esses ventos quentes, chamados de ventos alísios, eles movimentam grandes massas de água, essas massas de água que são aquecidas se movimentam, dando lugar a essa massa de água fria que sobe. Gera uma corrente que assim então ela traz a matéria orgânica do fundo e vai para a superfície. Tá certo? Chama de ressurgência ou afloramento. Aqui eu tenho as principais regiões onde tem a maior ressurgência ou afloramento, tá? Aqui com os Estados Unidos, na Califórnia, Chile, Peru, uma região do Brasil, Namíbia, aqui Marrocos, Somália, Austrália. Então temos regiões que têm importantes ressurgências ou afloramentos, e quanto maior a ressurgência ou afloramento, maior a atividade pesqueira. Beleza. Agora, o que é bioacumulação? Vamos trabalhar um pouquinho esse tema. Eu tenho substâncias que estão dissolvidas na água, tá certo? Mas também pode vir através do ar, tá certo? Mas vou focar aqui
no ambiente aquático, né? Essas substâncias, geralmente, quando a gente fala de bioacumulação, a gente fala de substâncias que, na sua grande maioria das vezes, são tóxicas. Por quê? Vamos lá. Bioacumulação, elas são absorvidas ou diretamente pelo sistema digestório, pela ingestão da água, ou absorção direta pela alimentação, né, de algas, aqui no caso dos peixes, né, que tenham essa substância que está no ambiente. Tá? Geralmente, essa substância é de baixa metabolização, ou seja, baixa destruição, e baixa excreção. Então, a tendência é acumular no organismo. Tá certo? Geralmente são substâncias que, por baixa metabolização, elas vão intoxicando esse organismo. Tá? Quando a gente fala bioconcentração, a gente fala do passar do tempo. Então, seria essa caracterização, né? Aqui eu tenho o primeiro peixe, aqui eu desenho um esquematizei um relógio, né? E com o passar do tempo, tá? Com o passar do tempo, esse animal ele vai aumentando a quantidade de substância de tal maneira que fica a concentração maior dentro do organismo do que mesmo no ambiente ao redor. Tá certo? Beleza. Quando a gente chama de biomagnificação, a gente fala de cadeia alimentar. Porque a gente observa que aquela substância nociva ela vai se acumulando conforme sobe a cada nível trófico, tá certo? Chegando ao último nível trófico, uma concentração maior, gerando grande intoxicação. Tá? Por exemplo, nós temos o garimpo, né, o uso do mercúrio no garimpo. Aqui a gente vê o uso da bateria, que é um instrumento para separar o ouro que está ali junto com os sedimentos, né? O indivíduo vai para o movimento circular e vai conseguindo separar. Só que às vezes as partículas de ouro são tão pequenas quanto as partículas de areia. Para você conseguir separar melhor o ouro, o que, que você faz? Você junta mercúrio, tá? Que é líquido, é um metal líquido, ele se junta ao ouro. Só que qual é o problema? Você precisa retirar o mercúrio. Como é que você faz isso? Você usa calor, tá certo? Esse mercúrio evapora e ou você tem esse problema de inalar e gerar uma intoxicação aguda, né? Pode gerar uma intoxicação pulmonar aguda, tá certo? Mas a tendência é se acumular no sistema nervoso central, no sistema gastrointestinal nos rins, gerando uma toxicidade grave. Mas, se não for uma ação ali de bioacumulação, ali por conta da absorção dos vapores, existe também esta possibilidade que é a biomagnificação. O mercúrio, ele evapora, evaporando ele vai para as nuvens, ele cai e volta para os rios por conta da precipitação pluviométrica, o mercúrio fica dissolvido na água, ele alcança o leito dos rios, onde bactérias tornam esse mercúrio de fácil absorção para as algas, né? Depois, ela é passada para pequenos peixes e posteriormente para peixes médios. Nota que vai aumentando a concentração gradativamente conforme vai subindo no nível trófico, por isso é chamado de biomagnificação, até chegar ao último consumidor, que é o homem, onde eu tenho um grande aumento de concentração e isso vai causar problemas neurológicos de maior preocupação. Tá certo? Nota que foi aumentando conforme foi passando para diferentes níveis tróficos. Outro exemplo é o uso de um pesticida chamado DDT, que foi muito utilizado na década de 70, né? O DDT era utilizado nas lavouras, mas através da chuva que lavava o terreno, que estava ali acumulando DDT, né? Chamada lixiviação, que é a lavagem, chegava nos rios. Nos rios, as algas eram afetadas, mas nota, concentração muito baixa, 0,00003 partes por milhão. O zooplâncton se alimentando do fitoplâncton acumulava mais DDT, os peixes pequenos
acumulavam mais ainda, os peixes maiores ainda mais, até chegar às águias, que tinham uma intoxicação grave por conta dessa alta concentração. Então, quando a gente chama de biomagnificação, a gente fala da cadeia alimentar e essa concentração progressiva. Tá? Gente, muito obrigado. Valeu!